Oi, Vinícius. Oi, Ju. Oi, mãe. Tô esperando o PH entrar aqui, enquanto isso tô... Tá bom, amiga, vai lá. Todo mundo com a agenda louca de reuniões e lives. Tô mandando aqui uns aviãozinhos enquanto o PH chega. Ih, acho que eu mandei duas vezes. Será que o PH já entrou aqui? Depois eu fico numa luta para cortar esse começo enquanto nada aconteceu, porque quando a gente vai postar é muito chato esse começo, né? E eu não sei lidar com o negócio de mexer em vídeo ainda. Tem que aprender isso. Aí, chamei PH. Oi, Lívia. Raquel chegou. Boa tarde, Michele. Fico tentando apoiar aqui o telefone. Tudo bom? Vou ficando enquanto não me chamam. Eu tô esperando o PH, acho que ele tá tendo dificuldade de entrar. Deixa eu tentar de novo. Isso aí, Lívia, vai se achegando. Quando você vir, vai estar emaranhada conosco. E chegou! Consegui. Conseguiu. Minha câmera tá embaçada, peraí. Aí, melhorou. Que bom, que bom. Bem-vindo. É engraçado fazer festa assim, não tem um aplauso de plateia presente, mas. Bem, esse horário a gente está testando, então não sei se o público está um pouco menor por causa do horário, mas de qualquer Uhum. maneira a gente tem tido bastante retorno do que o pessoal tem assistido depois. Então também tem essa ideia da gente, né, fazer o vídeo para ficar. Eu mesma assisto um monte atrasada, porque não dá tempo para assistir as coisas na É, hora, não né? tem maneira. Nada de lives. Jonathan, você volta depois para ver o vídeo, que vai ser muito legal. Estou muito animada. Hoje nós vamos testar um recurso tecnológico novo de passar vídeos. Tomara que funcione, então fica todo mundo de dedo Pode ser que cruzado. E não, um botão aqui, é só um botão. Agora, se vai funcionar já é outra história, porque vai funcionar, vai funcionar. vai dar Mas tudo certo. então, vai dar tudo certo. Eu vou deixar os comentários ativados por enquanto, porque quem quiser pode mandar pergunta, mas aí depois na hora. Ah, não, o vídeo vai aparecer na minha tela, então não tem problema. Porque o comentário fica na frente do convidado, que é a pessoa mais importante, né? Isso é muito ruim. Mas não tem muito jeito. Que podia ficar na minha cara, né? Que todo mundo já sabe a minha cara. Ah, Mas agora já sabe a sua cara também. PH, conta Juliana pra aqui. gente rapidamente, do seu jeito, quem é você aí, pra quem não te conhece, quem tá chegando de paraquedas? Então, eu sou Felipe Azevedo, eu sou cria da favela do Caju. Hoje eu moro no Morro do Pinto. Sou formado em licenciatura em teatro pela Unirio. Sou membro da CIA Marginal. Para quem não conhece, a CIA Marginal é uma companhia de teatro que já existe há 15 anos. E ela tem 5 espetáculos, e ela é formada por artistas majoritariamente favelados. E
E o último espetáculo, hoje eu não saio daqui da Cia Marginal, a gente foi contemplado como um dos 10 melhores espetáculos de 2019, segundo o jornal o Globo. E também sou Uau! membro do coletivo Arame Farpado. É Arrasou na isso. apresentação. Juliana Aquino está aqui falando que quem não conhece PH tá errado, mas quem não conhece a Marginal tá muito errado. É isso aí. Tá Vou contar muito errado. rapidinho, por que que eu quis chamar você. Assim, é, eu tenho duas experiências, uma com o Arame e uma com Qual é a Nossa Cara, que é da Marginal antes de você entrar, né? Que a É o gente primeiro tinha espetáculo. o primeiro, né? A gente estava na Unirio, você entrou no mesmo semestre que eu, né? Aí a gente tinha Acho que a gente acabado não junto. de. Só que a gente não era muito próximo, né? E aí alguém falou: tá tendo uma peça no Palcão. Eu, né, tô fazendo faculdade de teatro, fui. Sei lá o que é isso. Gente, mas eu fiquei branca, azul, roxa, verde, rosa, de todas as cores. Fiquei apaixonada. Eu falei: gente, isso que é teatro, isso que é teatro. E eu não conhecia Marina, assim, tava começando. Não tinha, nem fazia matéria dela Não, ainda. não Não tinha. conhecia nada de favela, assim, porque a favela aqui em Campos, PH, ela tem um monte de coisa muito parecida, né? Lógico, e cada vez mais parecida também, porque depois daquela situação das UPPs, muito da criminalidade exportou, né? Teve uma exportação de criminalidade. Então os esquemas também foram chegando para cá. Mas Campos é uma cidade que ainda tem uma zona rural grande, próxima da gente e tal. Então era diferente para mim. Esse universo da favela não era tão perto de mim. E eu fiquei abismada. Aí depois, quando acabou a peça, é a pior parte, mas que é a melhor parte, começaram as perguntas. Você se lembra disso? Foi Lembro. horrível. Foi horrível. As pessoas perguntavam, tipo, como que é querer fazer faculdade e ser favelada? E eu lembro que a Geandra falou assim: eu faço faculdade. Como assim querer fazer? Eu faço faculdade. E foi assim. Falei, que vergonha alheia, que vergonha dessa faculdade. E eu foi só uma leitura, depois que a Marginal foi chegando para perto, né, de mim, por causa de estar com a Marina e tudo. E aí depois, no mestrado, foi a mesma coisa. Marina, vai assistir o Arame, vai assistir o Arame, vai assistir o Arame. Quando eu assisti, eu estava com o Joaquim. Joaquim é meu filho, que tem 6 anos. E aí Joaquim, gente, dançava funk em cima da cadeira, a louca, enlouquecido. Já quem é funkeiro, né? Joaquim é muito funkeiro. Ele ficou enlouquecido, assim, foi muito, mas para mim também, mas porque é muito engraçado para ele, foi muito bom. Então, assim, são experiências que atravessam a gente. E eu É. acho que isso tem muito a ver com você, e, enfim, com outras pessoas que, se tudo der certo, a gente consegue trazer para conversar também. Então, para começar, depois dessa introdução, queria que você falasse um pouco da favela enquanto estética, que lugar a favela tem em você, PH, como é que funciona a favela nesse lugar aí. Oh, well, lá da Oh! Unirio. Teatro Oi, well, Comunidades. Quem será que teatro está por trás comunidade. Quem desse... será? É, Então, a favela ocupa grande parte da minha vida o tempo inteiro, né? Eu acho que a minha grande pesquisa dentro do teatro é a partir da favela, da ótica do favelado. A gente até, trechinho do coletivo Arame Farpado é isso, assim, pesquisar a cidade, entender a cidade a partir da ótica periférica e favelada. Então, eu lembro muito bem desse dia da CIA Marginal na Unirio. Acho que foi o primeiro espetáculo que eu vi sobre favela, assim, foi com a nossa cara. eu também. Foi lá em 2010, quando eles foram. Eu até escrevi isso na minha carta de intenção para fazer a oficina da CIA Marginal na época, falando desse dia, exatamente como você falou. E eu lembro que o primeiro momento que eu tive assim era meio caralho, era de autorreconhecimento ali pela essa vivência da favela. Então, assim, os personagens eram outros, óbvio, mas assim, eu via muito o Caju ali no palco. Então tinha um reconhecimento de imediato e uma estética muito forte, né? Muito. E eu lembro que naquela época se falava muito de estética e sempre essa estética mais burguesa, mais elitista. E aí eu lembro que essa estética eu achava, tipo, uau, que estética é essa? Que quem são eles, né? Que essa é a Também marginal. fiquei assim. Então, eu acho que essa é a marginal dentro do
do teatro carioca é um ponto muito importante, né? Assim como outros coletivos. Mas o primeiro impacto que eu tive assim, no teatro sobre criação artística e pensando favela foi com a Tia Marginal. Exatamente nesse A dia. gente pensa assim, tem muita gente que já faz isso há mais tempo, né? A Marina falou do Nós do Morro, do Grupo Código, no doutorado dela O e tudo. Grupo Mas Código também. muita gente, é pouca gente perto da estética dominante, vamos dizer assim, né? É muito, Exatamente. mas é pouco, né? Então, pra A gente foi a exceção primeira por cima da vez. regra. Exatamente. Né? E aí eu acho muito legal a gente falar, é uma tecla que eu bato sempre, da gente falar disso, de estética, porque não é só falar da favela, porque isso já estava acontecendo, né? Eu já estava ouvindo falar de favela há muito tempo, mas justamente que eu acho que é interessante que você traz, e que a Marginal traz, que é uma marca até das produções mais recentes, porque eu acho que isso é um amadurecimento coletivo, comunitário, né? De ir construindo uma estética. E aí eu queria saber, assim, na sua arte, em que aspectos isso emerge, né? Na sua produção, como que você lida com isso? O que que você se rende? Vamos dizer, a caixa preta te Ah, ofende ou não? acho que não. Eu acho que o que mais fica, assim, é como que a gente começa a se entender, assim, tipo, enquanto pesquisador mesmo, assim, do coisa. Eu acho que a gente já fazia há muito tempo, só que é isso, por essa desqualificação que tem em torno da favela, isso de qualquer profissão, se você é um Sim. morador de favela, e principalmente pessoas negras, é desqualificado o tempo inteiro o seu trabalho, a sua arte, né? Mentir Desde endereço, né? esse debate da Cia Marginal na Unirio, que as pessoas perguntavam, as pessoas indicavam, eu lembro, vocês são muito bons, vocês precisam se profissionalizar. Só que eles já eram profissionais há Nossa, foi muito muita tempo, já vergonha tinham uma alheia, foi trajetória. muita vergonha alheia. Eu lembro que a galera indicou Brecht, falou assim, vocês precisam conhecer Brecht. E eles tendo toda a escola deles que foram ser a marginal. Então, assim, é como o saber periférico dentro da academia, ele ainda é muito pouco reconhecido, né? Dois erros, Nesse né? lugar de teatro, Como se eles não conhecessem Brecht, primeiro erro, né? né? E o segundo erro é como se só essas referências fossem válidas, né? Válido. Então, a gente começou aí, enfim, pulando já muita coisa, isso foi em 2010, aí em 2017 nasce o Coletivo Arame Farpado, que é formado por jovens, a princípio, todo mundo da Unirio e todo mundo da periferia. E a gente monta esse Coletivo Arame Farpado. E dentro O do que Arame já é Farpado, uma mudança de paradigma. Até a Ju estava falando que em 2010, quando a gente entrou, a gente não via espaço para algumas discussões que depois foram, né, aparecendo. Você fala em 2017, você propôs discussões que não existiam muito espaço para elas em 2010, né? Mas aí, é, só para fazer esse link, a favela na universidade, né? Assim, o Arame é estudando essa combinação explosiva, favela e universidade? sim, porque a gente resolveu pesquisar o tema universidade, mas a gente também. Eu lembro que na licenciatura a gente discutia muito como que ia ser a mudança estrutural, avaliação, metodologias teatrais, sempre muito pensando que tinha que mudar ou a educação de base, ou mudar. Sempre era numa perspectiva outra, né? Vamos mudar o outro, vamos mudar o que a gente está analisando, que não é a gente. E aí eu lembro que quando a gente juntou, a gente, não, vamos falar da Unirio, mas não da Unirio instituição, mas do prédio de teatro que é na URCA, com esses professores dessa época, com esses alunos dessa época. Então a gente resolveu tocar num assunto que a gente falava do outro, mas a gente não discutia o que acontecia ali de fato, né? Eu lembro Isso é que era muito forte. muito, muito
Era uma situação meio esquisita que acontecia na Unirio nessa época, porque ao mesmo tempo a gente não se reconhecia nos trabalhos, porque os trabalhos só poderiam ser propostos pelos alunos diretores, e a gente era de licenciatura, né, a maioria, então era um trabalho coletivo, então a gente começou, porra, As vamos práticas de entender montagem, você diz. as práticas de montagem para Sim, criar uma peça na Unirio. A gente não entendi. tinha verba, como os alunos diretores tinham. Então a gente resolve, porra, vamos pesquisar a gente dentro desse espaço, as nossas histórias periféricas Isso já. traz várias discussões, assim, eu vou sempre ficar tentando fazer uma ponte, porque a maior parte dos nossos alunos são da licenciatura em teatro do IFE, né, da nossa audiência aqui, né, são os licenciados daqui, e tem muito uma discussão assim, a gente às vezes estuda Paulo Freire com o povo cuspindo a informação na nossa cara para a gente decorar e fazer a prova depois. Não entendeu nada do que está ensinando, né? Então, acho que é muito isso que você está falando. A gente debatia 1000 revoluções e Mil nada revoluções. acontecia na Unirio, né? Tava tudo muito igual. E aí tem Muito aquela coisa igual. também da arte ficar muito potente quando ela fala de uma coisa muito de dentro, muito É, íntima, né? Porque eu acho é. que isso que deu a potência. Porque vocês não apresentaram só na Unirio, dá só um panorama do que aconteceu com o Arame. O Arame ele circulou muito, ele fez 7 cidades em Santa Catarina, ele fez Que deve ter sido bem Bahia, interessante fazer o Santa Catarina. foi. Então, essa coisa do debate, ela se repete, né? Até hoje, assim, o que aconteceu com a Cia Marginal aconteceu com o Arame, nessa Sério. circulação para o sul. Então, tu vê que a gente precisa discutir mais sobre isso, falar sobre mais. E, enfim, Bahia, São Paulo, acho que Espírito Santo, E a gente deu uma boa os meninos que vieram para cá para Campos também. Campos, Os meninos que que é a terra de minha estavam. avó. Ah, é? É, Tá. Os meninos que estavam no Arame, eles não estavam na Unirio em 2010, né? Por exemplo. Então, não viram isso, né? Que a gente viu, e eu acho que vale dar o crédito que o programa Teatro e Comunidades mudou muita coisa dentro da Unirio, né? Ganhou um espaço essa discussão que não existia. Então, às vezes, a gente está achando que o mundo melhorou, mas foi só a Unirio porque teve esse empurrãozinho. Porque lá em Santa Catarina não mudou muita coisa. e nem na própria Unirio, tu vê a quantidade de pessoas que entram, que são, de fato, pessoas pretas, pessoas faveladas. Eu acho que a gente precisa o tempo inteiro entender que melhoria é essa, porque as condições de trabalho, as condições de ingresso, de acesso E democrático de ainda permanência, é né? muito ruim. Que às vezes E de entrar permanência. rola, mas permanência é a chave da democratização, né? Assim. Estudar na Ah, URCA não é para qualquer um, né? Para quem exatamente. a URCA é muito, muito a zona sul da zona sul, né? É um espaço completamente difícil de acesso. É o espaço VIP da Zona Sul, é tipo, É o isso espaço físico da zona é o camarote. sul. Mas eu lembro que uma frase que cortou muito a gente durante todo o processo do Arame Farpado foi isso: como transformar a universidade no nosso lar. Então foi aí que foi entrando o funk, o baile funk, foi entrando a laje, foi entrando as nossas histórias, o jeito, o formato, a produção, como se produzir isso, para quem está produzindo, para quem a gente está falando. Então a gente começou a articular que esse espetáculo tinha um público, tinha um nicho que a gente queria alcançar. E esse público era o público majoritariamente favelado, periférico, preto. Mas aí Então, você começou a falar de uma coisa que a gente anunciou, né? Que você falou, as nossas histórias, né? E aí como que se deu isso? Porque foi um processo colaborativo. foi. Que é um termo que Eu, está em alta, que é muito dito e pouco feito. Aquela que bota os problemas na roda. Verdade, às vezes a gente vai assistir um ensaio de um processo que se diz colaborativo e vê que o negócio é super autoritário. Então, assim, as coisas são muito bonitas no papel. E no Arame isso gritava, porque tinha muito de cada um, assim. As sim, pessoas estavam sim. muito presentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O processo que a gente utilizou foi um processo de imersão na memória pessoal dos atores, no,
na casa, então a gente pegou a estrutura casa, cômodo, e começamos a investigar histórias dos cômodos dos atores. Então, a partir disso, a gente foi entendendo as histórias que vinham de cada um e muito improviso. Assim, a gente fazia improvisos longos. Eu tinha acabado de fazer a oficina da Meuá de escuta. Tem alguma ligação, óbvio que era nosso processo disso, mas tipo, eu fui meio mexido por essa estrutura, pela estrutura do teatro em comunidade, porque eu fiquei 7 anos no teatro comunidade enquanto professor, né? Então, eu falo que eu não tive escola de direção teatral, mas eu tive um laboratório experimental de 7 anos que a gente construiu junto com os alunos 7 espetáculos. Então, Sim. eu brinco que o Arame é a finalização desse encontro todo do teatro em comunidade. Então, todo aprendizado de troca com os alunos, entendendo que no teatro em comunidade não dava pra, a minha prática, né? Era muito a partir do que o aluno trazia, o que ele quer falar, o que ele quer trocar. Porque eu lembro que era muito diferente, né? As turmas. E aí tinha uma turma super mais para frente, super política, outra era mais novinha. Então, tinha essa coisa do ir construir com aquelas figuras. E ter só uma estrutura de base. E o Arame meio que foi isso, assim. Tinha eu propondo jogos, experimentações, e sempre trazendo pessoas para opinar o tempo inteiro. Então, o Wallace, Durante o que agora processo? durante o processo. Então, tipo, tinha os ensaios que o Wallace, a Caju, Carol Caju apareciam. Carol Tinha Caju agora ensaios é nossa! muito Carol Caju foda. agora é professora do IF, gente, que ele tá falando, mas ela vai pra Cambuci, pra vocês não ficarem com muita água na boca, não. Mas vai lá. Então tinha ali muito que não tinha grana, mas tinha as pessoas disponíveis ali. Então a Carla, que fez o figurino, por exemplo, Uhum. ela de vez em quando ia para os ensaios para terminar um trabalho dela de figurino e ficava lá. E às vezes essa presença, que não é uma presença, vou para opinar, vou para fazer que o espetáculo fosse colaborativo pela vivência. Então, assim, era natural a Carla E você propor acha coisas. que, eu só acabei de pensar, pode ser a maior batatada. Você acha que esse trânsito, porque você é uma pessoa de muito trânsito, né? Assim, foi o que a Juliana falou. Quem não conhece PH tá errado. Todo mundo conhece PH. Todo mundo que passou pela Unirio nos momentos que você estava lá. E esse trânsito na sua sala de ensaio, você acha que tem a ver com uma estética que é menos formal do que a estética hegemônica? Porque tem uma informalidade, uma festividade que é inegável, né? Tem, É uma festa. tem. A peça é uma festa. A peça é uma festa. Eu acho que a gente tenta entender a nossa festividade do palco, assim. Então, tem essa estrutura, sim, da informalidade, de entender o que é estar junto, o que é o encontro. Então, assim, às vezes chegava a gente conversando, e isso já era um ensaio, né? E a gente Uhum. depois começava a ensaiar. Mas desse encontro, que também as dificuldades de estar ali, né? Tipo, Jardim Palmares, Realengo, São Gonçalo, Maré, Caju, Tem a depois história da Lid Providência. chegar atrasada. Conta aí. Tipo, na verdade era um rodízio de todos, assim, É porque que vocês chegaram falaram em atrasados. algum debate que a Lid chegava sempre atrasada, aí vocês botaram para Foi, ela chegar atrasada na peça. foi. E aí foi isso, tipo, a Lídia é que morava mais longe de todos, que era Jardim Palmares, 2 horas e meia da Unirio. Então é isso, chegar de manhã na Unirio não é pros fracos. E aí, tipo, tinha muita dificuldade de horário, que naquela época a gente batia muito entre a gente, depois a gente foi entender que esse problema é um problema da cidade, é um problema tipo de políticas públicas, que aí depois surge o segundo espetáculo, o Clássico Êxodo, que é investigando o sistema de transporte público. E aí a Lídia era a que mais sofria com isso. E aí a gente falou, tinha a primeira cena era para ser os quatro. E aí a gente viu que a Lídia não conseguia ensaiar, a gente não conseguia, e a gente falou, porra, isso é dramaturgia. Ela É vai muito chegar legal. atrasada no espetáculo. E aí chega atrasada com uma proposta da Carla, que é do figurino. Então, assim, como é colaborativo no sentido de que as pessoas têm autonomia para interferir na cena, não só a direção ou a dramaturgia. Então, a Carla veio e falou que tinha um sonho que era um dia
chegar com todos os alunos pretos da Unirio, vestido de época, e assistir uma aula de teoria, sem falar nada. E aí a Muito gente, bom. caralho, tem que ter isso na peça, vamos dar um jeito. Então é E a isso, a Lidy chega chegada da atrasada, Lidiane é muito ela chega boa. com uma proposta de figurino para o espetáculo, ela vende roupa de época. Então isso foi construção muito da Carla, a partir com a atriz, então isso foi incorporado dentro da dramaturgia. E isso é muito legal porque eu lembro de uma fala de alguém, se eu não me engano foi a Anitta, alguma funkeira que falou assim, como que eu ia compor um barquinho a navegar se eu estava no ônibus presa? E aí o dia a dia da elite já compõe as dramaturgias, os poemas há muito tempo, né? E aí por que que o dia a dia do favelado, né, do periférico, ele é excluído, ele é escondido, né? Você tem que chegar na hora, problema seu, como se fosse realmente um problema seu, isso que você falou, né? Entender que é um problema da cidade. É muito mudar a É, é um, pro- é um, perspectiva. é um problema de planejamento de cidade, assim, o tempo inteiro foi isso. Essa cidade, ela é planejada dessa forma exatamente para exercer essas funções. Quem são as pessoas atrasadas? Quem são as pessoas que são descompromissadas? Os rótulos, né? Quem são as Sim. pessoas que, ele não trabalha bem, chega sempre atrasado, então Cansado. cansado. Os filmes do Spike Lee, assim, tipo, tem vários que sempre alguns personagens estão atrasados. Então, tipo, é um rótulo que é colocado para a população preta e favelada e periférica. Muito Então, importante. tipo, Cada detalhe eu é uma levo discussão, porque essa discussão ela aparece depois numa cena linda de composição coreográfica de vocês no ônibus, né? Dos meninos, você não está em cena, né? os trajetos. Ai, é muito linda aquela cena do ônibus, é uma coreografia maravilhosa. E Juliana aí, Longuinho. olha, Juliana Longuinho fez toda a direção de movimento e coreografia do espetáculo. Então é isso, tipo, tem muitos tem atravessamentos do muita mão. espetáculo. É muita mão mesmo. E aí eu Podia acho, passar um pouco é isso que eu ia perguntar. do arame. O trailer Porque aí dá uma imagem do escrito. que a gente está falando. Ó, esse é o pé. Esse era o início do espetáculo. Começava na laje. Eu vou ativar o comentário para o pessoal dizer se está dando para ouvir. Eu não estou ouvindo, não. Eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo, gente? Esqueci. Aí a cena que eu falou. Essa é a cena do ônibus. Tão rapidinho no trailer. Gente, isso é a plateia. Depois você fala dessa cena, PH. Tá sem som que eles estão falando. Ué, pra mim tá tocando calcinha preta. Mas tá chegando não. Ah, que pena. Gente, a É, calcinha preta que tá tocando. esse é o primeiro espetáculo que tem um momento da peça sobre a plateia ali que a Maria falou, que é uma mudança no espetáculo, porque o espetáculo começa com um teatro tradicional, né, italiano, e aí, dado momento, começa um baile funk de verdade no palco, e que os atores convidam algumas pessoas para subir no palco para vivenciar esse baile. E aí vem uma MC convidada, a gente circulou muito com a MC Jess, que foi a maior parceira do Arame Farpado. Sempre MCs mulheres? Sempre são MCs mulheres. Até hoje foram MCs mulheres. Propositalmente ou E não? a princípio não, mas depois sim, assim, porque foi meio a gente vai entendendo na prática, né? Então a gente primeiro convidou a MC Jess, que era o contato que a gente tinha e queria muito. Aí a partir disso conseguiu com a Sabrina por acaso. Aí depois a gente foi entendendo que é muito pro arame a discussão. Era mais fácil ir com as MCs do que trazer alguns caras, porque toda essa discussão machista, então a gente quis potencializar as mulheres do funk dentro do espetáculo. Então aconteceu o que foi a prática, foi a partir daí. E vocês contaram que em algum lugar do sul vocês falaram, na hora que chama os negros pro palco, subiu um monte de gente branca, não teve isso? Sim, sim. Na verdade acontece isso.
quase em todos os espetáculos, assim. Ah, Só é? que no Sul ficou mais gritante, assim, porque subia, teve um dia que subiu a plateia inteira, branca, subiu no palco. E, e é isso, é muito engraçado, porque a gente foi fazendo uma reflexão, porque tem um momento do espetáculo que é isso, que a Lid convida a quem está na plateia, a galera preta, subir no palco. E aí eu lembro de uma amiga minha, e ela falou, cara, eu fiquei com dúvida se era para eu subir ou se não era para eu subir. E aí eu lembro que lá no Sul teve um professor que subiu, e aí ele, branco, e aí ele virou e depois trocando ideia, enfim, aí não, rolava pedir desculpa, alguns, rolava brigas no debate entre a É. plateia com a plateia. E aí no final ele pediu desculpa e falou assim, cara, é muito louco porque eu tinha certeza que era para eu subir, porque era para eu apoiar o movimento, eu tinha certeza. E aí eu fiquei, quando acabou o espetáculo que eu não subi, ele não subiu. Eu fiquei, esse caralho, era para eu ter subido mesmo. Então ele tinha certeza de que ele podia subir. Então, enquanto essa minha amiga favelada, do Caju, preta, tipo, tinha dúvida, mesmo que o convite foi diretamente feito para ela. Então, eu acho que tem Nossa. essa da branquitude, da gente o tempo inteiro tá se repensando, e se entendendo enquanto pessoas brancas, que a gente o tempo inteiro pode tudo, a gente pode o tempo inteiro. A gente acha que tudo é possível. É, louco. E aí rolou essa toda discussão com esse cara. Então, é Muito um rica essa lugar que discussão. toca muito, porque é uma ação, né? Tipo, não tem melindre, porque é uma ação concreta. Alguém se levantar do seu lugar e ocupar um lugar que não é seu e que você não foi chamado. Não tem meio termo, porque o convite é muito Não claro, tem. muito direto. Inclusive, eu quero aproveitar para registrar publicamente o convite que PH propôs que a gente chamasse alguns dos atores negros do coletivo, ou um ou mais, quem aceitar, né, quem topar, todo mundo tão genial. Ou o Wallace também, que é um parceiro nosso, né, trabalhou com a gente no Teatro Comunidades. Eu demorei a entender o Wallace, eu acho que ia ser super rico conversar com ele aqui para falar sobre essa questão, porque é uma questão muito forte, né? Solta aí, ó. Santardino! Nossa musa mamãe agora. E aí falar sobre essa questão que é muito forte na composição, justamente por ser um trabalho colaborativo, né, PH? Porque tem essa questão surgiu porque um trabalho colaborativo com um elenco negro ia aparecer isso, né? Tem a discussão do racismo estrutural, racismo institucional da Unirio. Tem tudo isso pautado dentro do primeiro espetáculo, Arame Farpado. E vocês têm 2 espetáculos hoje? Existem 2? Dois. Aí, depois disso tudo, a gente finalmente conseguiu fazer a nossa primeira venda. E a gente vendeu Yeah! o Clássico Êxodo, que é um espetáculo que estreou no Sesc Copacabana, agora em março. E é um espetáculo que a gente resolve ampliar um pouco o conceito do coletivo, né? Então, a gente começa a tocar em outras áreas além do teatro. Então, a gente no Clássico Êxodo, a gente convida o coletivo Cafuné na Laje, que é um coletivo de audiovisual lá do Jacaré, que é um coletivo que trabalha com pedagogia em audiovisual para criançada, e tem também produção de filmes. Tem um filme deles que é incrível, tem no YouTube disponível, que é Favela que Me Viu Crescer. É um filme muito lindo da Cafuné. E a gente Anotar. convidou eles para estar junto com a gente desde do início, desde o primeiro dia. Então, a gente, dentro do Clássico Êxodo, a gente tem 3 ações artísticas. Uma é a peça, que é o Clássico Êxodo. Aí a peça acontece no Sesc, quer dizer, estreou no Sesc Copacabana. E aí 4 atores começam o espetáculo esperando uma atriz chegar para poder começar o espetáculo. Enfim, e aí depois a gente tem a intervenção urbana, paralelamente a isso. Essa atriz que não chegou atrasada,
E aí a gente começa a discutir o conceito de atraso, quem são as pessoas destinadas ao atraso. Aí é a Lidiane Oliveira, que é a que morava mais longe, Jardim Palmares, e ela vem no ônibus, numa intervenção de mochilão, e aí dentro do ônibus ela faz um cálculo e percebe que ela vai ver tantos anos dentro do ônibus. Então ela resolve se mudar para o ônibus. Então ela começa a fazer essa interação dentro do ônibus. Botar Vou botar aqui o cortina. vídeo que você falou. Esse é o filme. Tá E sem aí a som de última novo? ação é o filme. Ah, entendi. Aí são 3 ações, né? A peça, tem a intervenção urbana e tem o filme, que é esse trailer que vocês estão vendo. E Entendi. Aí aí o pessoal a participou de história, que a tudo gente, isso. O pessoal do tudo Cafuné na isso, Laje. o Cafuné Laje participou de todo o projeto, todos os colaboradores. Dessa vez o Alacilino assinando dramaturgia e roteiro junto com os coletivos. Juliana Longuinho fazendo dança, coreografia, direção de movimento. Rodrigo Maré, trilha sonora O e som não direção vai. musical. O som não vai, acho que fica só como imagem. Eu acho que Mas tem é tudo do. isso no arroba do Arame Farpado. É, gente, é a Arroba ponto a.farpado. farpado. E aí eu queria fazer duas perguntas que ficaram para trás. Uma é que assim, é muito fácil gritar contra. Mentira, não é fácil não, mas é um pouco mais fácil gritar contra as opressões na rua, assim, pro nada, pro ninguém, né? E vocês fizeram uma coisa muito ousada que foi falar da Unirio dentro da Unirio, botando o dedo na ferida. Vocês tiveram medo ou sofreram retaliação de fato? Não, medo nunca tivemos, não. Até porque se vier, a Adoro. gente vai pra cima. Qualquer coisa reclama na boca. Medo nenhum. Mas sim, teve alguns professores que brigaram. A gente recebia, porque depois os professores passavam trabalhos, às vezes não a ver com arame, as pessoas faziam um trabalho em cima do arame, mandava pra gente. A gente já ficou sabendo de professor que proibiu falar do arame no trabalho, já soube que Mentira. não podia falar de raça e reclama na boca, o termo reclama na boca no trabalho. E aí teve uma menina que fez um trabalho sobre a palavra raça e o reclama na boca. Então, teve retaliações, mas de uma maneira Velada. velada e não velada, mas assim, tinha muitos professores também que vieram e falaram que foda, aprendi muito com vocês, tomei um tapa na cara, é isso, a gente se repensando. Teve Que muitos legal. professores fodas que deram um retorno incrível. Então, tem todo esse processo. Acho que é isso. O arame farpado, ele não agrada todo É mundo. porque é O André dolorido perguntou também onde está se o filme, né? reconhecer, né? Quem perguntou onde está o filme do Êxodo? Ele está Então, o filme disponível? Como que é? ele não foi lançado, mas a gente tem um corte que era para o espetáculo. Aí o que acontecia? A pessoa assistia o espetáculo, aí tinha um grupo no WhatsApp que a Lid ficava informando onde ela estava, fazendo vídeos no ônibus, com a galera do ônibus, que a pessoa ia sabendo se a Lid estava chegando ou não. E no final, todo mundo recebia esse filme no celular. E aí, tu tinha 24 horas para assistir o filme. Mas agora a gente está finalizando o filme para poder lançar em festivais de cinema, mostras de audiovisual, essas coisas. Temos que tentar aí um edital para trazer esse filme para Campos. A gente está. Porra, Já... e assim, Vamos apresentar aí pensar. também. Raquel, você está aí? Já Porque, pensa isso com a UENF aí, hein? Pelo amor de Deus. e a pesquisa desse, engraçado ter falado da cena das trajetórias, a pesquisa desse foi exatamente a partir dessa cena, do ônibus, que tinha já no Arame Farpado, e a gente pensou em aprofundar esse tema, É o muito ônibus. forte, né? É muito forte isso da trajetória. Eu lembro que a gente ia todo sábado para a Maré dar aula de manhã. Como eu já falei, todo mundo acho que está assistindo sabe, eu sou de Campos, né? Não sou do Rio, então eu não conhecia a Avenida Brasil, o lado de lá. A gente ia todo sábado de manhã. Depois de mais de um ano, eu fui de ônibus por algum motivo. Sei lá, a gente foi fazer ensaio extra, né? A gente inventava os troços. Aí, quando eu fui de ônibus, foi outro lugar, assim, que eu acessei, né? Realmente, o trajeto mudou a minha visão da Maré. Então, talvez se eu tivesse ficado indo só de Kombi, eu não teria
entendido muita coisa que as fichas caíram, assim, porque enfim, são muitas questões, muitos atravessamentos que eu acho que é compreensível racionalmente, mas é importante para a construção dessa estética, né? Tanto que deu um espetáculo só sobre isso, né? Então, não é É. pouca coisa. Na verdade, saiu no final dois espetáculos, porque o que a Lid faz no ônibus é um É um espetáculo, é uma espetáculo. intervenção urbana. Porque é impressionante o jeito que ela lida com os passageiros e como os passageiros na intervenção Isso que eu ia urbana, perguntar. que é o enredo da Lid, eles começam a interpretar, assim, literalmente. Gente, Tu fica assim, como assim? é porque a Lid, Pessoas. gente, é uma showwoman, né? Ela é um É, negócio, assim, que presença no palco, que negócio que foi assistir. Todos são muito geniais. Eu acho que tem isso também do Arame, que eu fiquei muito mexida, achando todo mundo muito bom, porque era muito de cada um ali. Dava uma potência, uma propriedade para a pessoa se colocar em cena, que todos brilhavam muito. Fico pensando assim, teve um espetáculo Eu, Romeu, que o Marcos Camelo fez online agora na quarentena. E ele fala, é tipo assim, a ideia do espetáculo. Eu vou fazer Romeu sim, não é porque eu sou favelado que eu não posso ser Romeu, baixinho. E aí é uma afirmação disso. Mas eu fico pensando, mais do que ser Romeu, né, é ser uma coisa super autoral que fez um boom assim na cena. É genial. E todo mundo que está no ônibus entende o drama que ela está contando ali, né? As pessoas exatamente. se identificam totalmente. Depende, é, depende muito do ônibus, assim, mas Ah, normalmente os é ônibus da verdade. Zona Norte, os ônibus da Baixada, têm uma aceitação melhor. E os ônibus da Zona Sul têm Porque ela toda já uma chega e estrutura. pega para Copacabana, né? Tem essa parte do trajeto, né? Aí a gente nem tem pegado muito esses ônibus. Então a gente define uma casa da periferia que ela vai sair, então a intervenção começa aí. Nessa casa a gente disponibiliza um endereço. Fernanda aqui perguntando, o público ele poderia assistir a peça ou assistir a intervenção, sair com a lead para ir para o Sesc Copacabana. Ah, podia ir o Então, público junto com ela. é, Ah, então genial. tinha isso. Ela ia para casa de alguém que te disponibilizava a casa. Tipo, na Maré já rolou, na casa da mãe da Mari. Entendi E aí agora. ela foi pra lá, teve um almoço, então a intervenção já começa aí. E aí depois ela pega o mochilão dela e sai. Aí às vezes vem pessoas. Ela já saiu da casa do João, a Beth, a mãe do João, disponibilizou a casa, e a Beth veio no ônibus. E ela já tinha visto o espetáculo. Então É isso que eu ela. ia falar, tem que ver duas vezes então, né? Porque uma você tem que fazer com a Liz e outra você tem que ver o espetáculo. Exatamente. E três com o filme, porque o filme é a trajetória da Lid. Então, é mostrando o cotidiano da Lid morando dentro do ônibus. Então, tudo que é Gente, isso é citado genial. está em algum lugar. Tá vendo, E a gente? Por isso que eu acho intervenção é o genial. primeiro dia. É uma extremação da situação, né? É jogar no É, extremo máximo, né? é Tenho no mais máximo. um ponto que eu queria falar com você, porque eu sempre fico na preocupação assim. A ideia com essas entrevistas, com essas conversas, é trazer pessoas que eu dificilmente poderia trazer a campus, pelo menos não todas, não em tão pouco tempo, né? E aí eu fico pensando que ponte a gente pode fazer para que isso faça sentido. Como eu te falei, existem várias relações possíveis, né, da periferia carioca com a periferia campista e outras nem tanto, mas enfim, várias sim. Mas tem uma coisa que você falou, por exemplo, o fato de vocês terem trabalhado com Cafuné na Laje, a gente falou do Código, do Nós do Morro, o próprio Teatro Comunidades, tem o Observatório de Favelas, tem a Lia Rodrigues, que trabalha na Maré, enfim, falamos aqui rapidamente de cabeça esse monte de nomes de ações que acontecem na favela. E aí eu queria saber que papel você percebe que essas ações, a priori isoladas, né? A Aline Portilho está aqui também, que pesquisa Museu de Favela, que também é uma ação, né, importante nesse sentido. Essas ações isoladas, como você entende que elas trabalharam para construir a estética favelada que você pesquisa? E como você acha que a gente pode trabalhar aqui no interior para a gente construir uma estética periférica que não seja uma cópia da periferia daí, entendeu? Que relação você vê Sim. entre essas coisas? Eu acho que o voltar para si, voltar para o seu território é a coisa mais importante, assim. A estética e as referências estão a partir do seu entorno, né? Então, quando a gente começa a
pensar Calcinha Preta enquanto trilha sonora para o espetáculo, é porque Calcinha Preta fez parte da nossa referência musical dentro da favela, né? Uhum. Então, eu vejo muito a estética, esse lugar, pensar a estética, a partir de uma pesquisa científica. Assim, a Cia Marginal, no primeiro espetáculo que a gente viu, eles entrevistaram 60 pessoas da Nova Holanda. Então, assim, Uau. é um trabalho antropológico, assim, é um documentário, é um teatro documentário, mas assim, é um documentário no palco, assim. Tu Sim. vê a relação daquele recorte da Nova Holanda, daquele momento, com aqueles personagens, trazendo toda a estética a partir dessas entrevistas com o outro. Eu lembro que há muito tempo atrás no teatro tinha essa coisa, não tem que pensar no público, tem que fazer sua arte a partir de você. Então eu acho que entender o território, entender o que você ocupa, quem você é, o que você fala, já é a construção de estética dentro do seu fazer, né? E Então, eu tem acho uma que questão precisa... assim. Pode falar, desculpa. Não, é isso, entender o território como o maior campo de produção cultural que existe. Então, já existe há muito tempo as criações. Só que dentro da favela, por muito tempo, é óbvio, assim, a Maré é uma tipo explosão cultural, né, de políticas e cultura, mas tem um lugar que tem coisas sendo muito feitas há muito tempo que a gente não coloca como produção cultural, porque é isso, porque não foi pensado profissionalmente, não foi pensado de um jeito que desse dinheiro, mas a Uhum. gente produz há muito tempo muita coisa. A estética já estava ali, né? Dentro do nosso fazer. Aí se eu Eu digo para acho que você é por assim, aí. que é uma coisa que a gente escuta muito. Ah, não, mas aqui em Campos não tem nada. Aqui em Campos não tem nada. Tudo é feio aqui, você olha para lá, tudo é feio, aqui não tem nada, ninguém faz nada. O que que você responderia para uma fala dessa se você estivesse dando uma oficina aqui, sei lá? Porra, eu cresci no Caju. Eu cresci no Caju com a frase: no Caju não tem nada, só tem um cemitério. Então, E essa frase tá no eu acho arame, que é que ótimo também, né? eu acho que existe essas nomenclaturas o tempo inteiro, que a favela não tem nada, que a periferia não tem nada, que só no asfalto que tem alguma coisa. É isso, por um bom tempo lá, em 2000, sei lá, o que se ganhava era levar peças da Zona Sul para as lonas culturais, levar Sim. teatro para a favela, enquanto já se estava produzindo teatro há muito tempo dentro das favelas. Então, eu acho que esse termo de que não tem nada é só mais uma é, reafirmação da estrutura preconceituosa e desqualificadora do território. Então, por isso que eu acho muito importante a nossa pesquisa, tanto na Marginal quanto no Coletivo Arame Farpado, ela é muito pautada a partir do território. O território ele é um agente, assim, ele é a ação de toda a nossa estrutura. Lívia Prado, que é uma artista campista também, ela botou que a desqualificação do seu território é desqualificar a própria existência. E isso é muito Lívia, forte. Lívia é maravilhosa, foda. né? Ela vai vir para Lívia perto de irmã, fez minha nós. irmã já fomos irmãos. Ah, é? Tudo a ver. É, eu acho que isso é muito forte aqui em Campos, o que a gente chama de complexo de vira-lata, né? Eu mesma, quando cheguei no Rio para estudar teatro, eu falei, eu vou assistir as peças porque em Campos não tem nada. E a gente vai introjetando isso no nosso olhar. A gente olha para as coisas e não enxerga beleza, não enxerga expressividade, né? E é muito legal que você está falando que vem da pesquisa, que vem da busca, porque cabe a nós, artistas, denunciar a beleza que existe naquele lugar, né? Levar para o mundo ver. Então, eu acho muito legal a gente tá trazendo essa discussão que espero que seja um tapa na cara de quem não diz quem diz que Campos não tem nada, que a favela não tem nada, que a roça não tem nada, né? Como eu te falei, que a gente tem um monte de comunidade rural muito perto, dá para ir de bicicleta da cidade para algumas áreas rurais e muita coisa, né? Uma cultura pungente ignorada. Eu sempre digo de onde vem, eu quero mergulhar muito mais aqui em Campos. Eu também, Lívia, estou nesse processo e vim trabalhar aqui tem sido muito legal para isso. E ter estado no Teatro Comunidades, mais ainda, né? Porque aí faço essa ponte. PH, tem mais algum ponto que você queira colocar? Ou a gente. Ah, tem um outro vídeo que a gente não botou.
É, mas tá sem som também, né? Não, mas tem o figurino do Peterson. Para. Ah, é. Essa daí era a divulgação do espetáculo, o Clássico Êxodo. Gente, esse figurino, eu não consegui parar de rir quando o PH mandou esse vídeo. Vocês fizeram esse teaser de divulgação. E agora sem música tá mais engraçado ainda pra vocês, né? A Imagino. Fumana Laje fez toda essa produção do teaser. Que são incríveis. Então a gente agora tem que seguir a Ponto Farpado, tem que procurar o Cafuné na Laje pra gente conhecer o trabalho deles, porque é assim, né? A gente vai fazendo essa Os cadeia. links. Gente, é Acho que podia muito abrir para bom esse pergunta, vídeo. né? Se quiser. Isso aí, eu não sei ver a hora enquanto eu falo aqui, então se alguém quiser me avisar. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver. Eu fui lendo aqui meio que apareceu. Ah, a Aline falou aqui. Essa frase do aqui não tem nada. Vamos levar cultura para tal lugar. Muito bom também lembrar dessa frase, que é doída, né? É muito revelador quando a gente começa a combater esses discursos, sim. E é muito difícil na universidade, né? O IF não é uma universidade, mas é um espaço acadêmico. É muito. A gente ouve isso de pessoas que a gente achava que não falariam, né? Muito comum. É muito comum. Ó, Mas enquanto são clica cinco. no, clica no ao vivo rosa que aparece. O que é isso, Jesus? Ah, o tempo, 52 minutos. Obrigada, Organza, não sei quem é. Organza, maravilhosa. Então, aproveitar a Organza aqui, gente. Durante a quarentena, o espetáculo foi, né, pausado. E aí a gente começou um reality lá no Arame Farpado, que é o reality Canceladas, que a Organza participou como uma das participantes do reality, que foi, a gente juntou 26 artistas majoritariamente periféricos e que tiveram os seus eventos cancelados. Então, a gente juntou essa galera com um mote também de divulgação do trabalho da galera. Ah, esse é o reality que a Organza Você foi participa. falando, já que tá sem som mesmo, você vai falando, eu vou botando, né? Então, esse reality tá rolando, a gente tá no hiato, a gente vai voltar com eles. Assim, a gente tem a chacota da competição, mas assim, o reality é muito mais além da competição. Eu A acho chacota da que competição, muito bom. porque é isso, competição é foda, mas tirando essa chacota, tem os artistas bizarros, assim, porque tem gente que a gente conseguiu de outros lugares fora do Rio de Janeiro. Então, o reality está Ah, é? sendo um remédio para essa quarentena, para a gente que está produzindo, para a gente que está E tá participando. rolando? Está rolando, a gente está. Quem não viu ainda, tem 30 episódios já disponíveis, pequenos, assim, e a gente deu um hiato e a gente está voltando agora com tudo para a gente descobrir quem é a primeira vencedora do reality Cancelada. Muito bom. Mas é muito foda o trabalho dos artistas. Assim, o próprio reality é feito a partir dessa colaboração. Então, tem um dispositivo de jogos, mas o que chega dos vídeos de cada um é um trabalho artístico incrível, assim, a partir do humor. Então, a gente também, dentro do Arame, a nossa discussão também é a partir do humor, né? Todos os espetáculos do reality, a gente pesquisa o humor, o nosso humor. Qual é o nosso humor dentro desse lugar da chacota, do deboche. E isso é uma pesquisa do Arame que começou com o primeiro espetáculo. Muito bom, porque aí você tá lá rindo, falando, caraca, eu sou uma pessoa horrível, e rebolando até o chão. Assim, é muito bom. Pra quem leva O tapa na reality, ele cara. tá no... Estão perguntando aqui, estão disponíveis em qual plataforma, Dani? Dani, beijo. Tá no arroba do Arame Farpado. Se tiver dúvida, aí, ó, a Organza colocou, maravilhosa. Tá no IGTV Gente, do essa Arame. pessoa quero Mas pra mim. a Organza, Ciência. tu tem que convidar a Organza para uma live aqui. Então pronto, já Organza, saí ela daqui. é fantástica. Organza, você tá Enfim, não vou nem convidada falar o ao que ela é, porque ela tem vivo. uma lista enorme. Depois vou entrar em contato. Bafo. Gente, então, ó, vamos encerrando, se ninguém botar perguntas, porque eu tenho. Ah, apareceu uma pergunta, foi só falar. Como você vê o desafio da produção das artes cênicas na pandemia? Ver fazendo reality. No primeiro, a gente teve
estava trabalhando muito, né? E a gente foi. Enfim, cara, eu acho que a gente está no momento do não sei mesmo, assim. O próprio reality diz isso, assim. A gente começou a fazer o reality para também a gente queria trabalhar e a gente foi entendendo que a quarentena é tudo novo, a gente não sabe. O Peterson, em toda reunião que a gente faz, ele termina, gente, estão usando máscara, eu vou perturbar vocês. Não afrouxa, não afrouxa. Então tá um lugar de muito não sei, assim. E eu acho que, enfim, teve há poucos dias a Emicida publicou, né, um vídeo falando sobre o ócio criativo e sobre essa coisa da pandemia, dessa responsabilidade de que eu tenho que trabalhar, de que eu tenho que produzir, de que eu tenho que estar em live, senão eu não estou vivo, não estou sendo visto, eu tenho que... Então eu acho que o momento atual é um momento muito de respiro mesmo, porque, enfim, no momento eu estou vivendo de cesta básica, auxílio e entendendo, cara, trabalhando muito, o dinheiro não chega, então não vou trabalhar, que o dinheiro vai continuar não Não chegando. chegando. Essa Então, é uma certeza. é uma certeza. Então, Ai, que horror. entender, acho que você dentro dessa quarentena, assim, tem uns momentos que a gente levanta, pô, vamos fazer o reality, tem um momento que a gente vê que não, que tem uma pessoa internada, amigo próximo, parente, pai, e aí tu fica, caralho, eu tenho que trabalhar? Não, eu não tenho que nada. O mundo parou, tá tudo parado. Então a gente está meio que se entendendo também como participar dessa produção enquanto quarentena. Eu acho que está todo mundo muito. A gente tem Vamos que pensar produzir, que vamos tem produzir. gente que não entendeu ainda nem que tem que usar máscara, né? Então, se a gente já entendeu isso, eu acho que já é um bom começo. Porque eu não sei aí, mas aqui abriu o comércio ontem, estavam as ruas lotadas de gente sem máscara, uma coisa Pô, bastante reforma. assustadora. Jesus festa de mina na rua. A galera Pois fazendo é, festa de então mina. a ocupação maior é sobreviver, né? Eu acho que é essa. E eu acho que é um momento de estudos, se reencontrar, grupo de estudos. A gente tem feito isso. E sempre feito num lugar, por toda a discussão de atraso, de necessidades mentais, tipo, saudáveis, a gente, quem quiser se encontrar, a gente se encontra, tem dia que ninguém quer se encontrar, tem dia que a gente quer se juntar, tem dia que não, tem dia que a gente quer ficar deitado na Netflix, então a gente está no arame nesse processo, assim, então cada hora um está num movimento, porque é isso, é uma montanha-russa essa quarentena, e não Isso dá para a gente aí. dar mole. E o trabalho é um dos lugares que mais trazem ansiedade, né? Isto mesmo, acho que tá todo mundo meio estranho, tá tudo meio estranho, né? A gente ainda deu essa sorte danada de ter esse governo maravilhoso. Sempre bom registrar caso esse vídeo fique gravado, que a gente tá muito na merda com esse Sim. governo. E aí é isso. Eu quero agradecer muito de coração, assim, eu sou uma fã incondicional. O PH sempre teve paciência com a minha burguesice, com a minha falta de compreensão de várias situações. Eu não sei se você tem consciência, mas várias vezes você me ajudou muito a me colocar no meu lugar, a entender, né? Tava até falando aqui que eu demorei para entender o Wallace, porque o Wallace é mais pé na porta. O Wallace, gente, vou ter que trazer o Wallace, que a gente já falou tanto do Wallace. O Wallace, se ele não aceitar, vai queimar minha cara. Mas, aí vinha o PH e me explicava, Maria, não dá para você cobrar isso, fica na sua, né? Então, assim, várias vezes você me deu toques que eu nem